Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Vestibulares. Estou aqui juntamente com o Bruno, um aprovado aluno coruja de Estratégia Vestibulares. Então, gostaria de perguntar, Bruno, saber um pouco sobre você. Fala seu nome pra gente, a sua idade, o curso que você foi aprovado. Então, assim, uma introdução. Ok, eu sou o Bruno Pierozan, tenho 18 anos. Eu passei agora direto no ensino médio com o auxílio do Estratégia Vestibulares aí durante todo o ano. Eu passei em Engenharia de Alimentos na Unicamp. Eu também cheguei a passar em outros cursos, como Engenharia de Produção na USP, Engenharia Mecânica na Unesp e na Federal do Rio Grande do Sul, Engenharia de Produção também. É isso aí. Você é da onde, Bruno? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Vinhedo, aqui no estado de São Paulo. Ai, que legal, Vinhedo é a cidade da minha irmã. Ah, legal. Nossa, ela adora Vinhedo, tem duas crianças, né? Também, Fala assim que, eu amo. putz, é Tem coisa igual. bacana, muito legal. Então, gostaria de saber, Bruno, o que motivou você? Qual foi, assim, o grande, né, motivo que fez com que você escolhesse o Estratégia Vestibulares? Cara, o Estratégia Vestibulares eu sempre vi alguma parte de publicidade e tudo, e eu sempre acompanhei também o canal do Nicolas Lazarotto, que fez com você. Certo. Tudo. Daí eu sempre gostei de acompanhar os vídeos do canal dele, tudo, ele fazia estratégia vestibulares. Eu fui saber um pouco mais sobre, me identifiquei com o jeito que a plataforma funcionava e encaixou, deu tudo certinho, gostei muito desse cursinho aí, muito bom. Certo. E você tem algo assim de favoritismo em relação à plataforma? Você gostava mais da videoaula, mais do PDF, do banco de questões, dos sprints? O que chamava mais a sua atenção? Normalmente matérias de exatas eu gostava mais de pelo PDF mesmo, que conseguia acompanhar bem. Agora a parte de humanas e biológicas eu ia muito pelas aulas, que eu tinha uma facilidade maior em entender. E o banco de questões também, o banco de questões que ele fez muita diferença para a minha aprovação aí. Certo. E pensando em vantagem, Bruno, considerando aí que você, nossa, né, passou em diversas universidades, curso de engenharia, um curso bastante concorrido, o que você acha que no material ali foi aquele diferencial? Você falou assim, né, nossa, isso aqui, se eu tivesse num cursinho convencional, vamos falar assim, um presencial, eu não conseguiria ter. Principalmente matemática, desde o ensino médio eu não tinha uma noção muito clara do que eram das funções, como tudo funcionava. Daí o professor, tanto de matemática quanto de física, me fizeram correlacionar até ambos, e isso daí foi tipo, um grande divisor de águas aí. Assim como geografia também, o seu curso também me fez entender muita coisa, que eu tinha muita dificuldade. Principalmente nomenclaturas, processos também. Certo. Fiz entender bastante. Uhum. Em relação à sua preparação, você fazia um certo equilíbrio? Por exemplo, você focava um pouco em videoaula, um pouco na teoria, um pouco em exercício. Conta um pouco como que é a sua rotina de estudo. Eu estava conciliando com o ensino médio, então de manhã eu sempre estudava. Eu estudava também aos sábados, aí o dia inteiro. Só que daí eu sempre chegava da aula, tal, descansava um pouco e começava a estudar. Eu sempre tentava ir pelos PDFs. Só que se eu ficava com alguma lacuna no conhecimento, eu pegava o PDF e fazia exercício. Se eu ficava com algum tipo de lacuna no conhecimento, errava algumas questões, eu voltava na videoaula e depois eu via o PDF com as resoluções também dos exercícios. Que isso daí me ajudava muito. Também no banco de questões também, lógico, que ele fazia essa facilitação aí, essa intermediação. Certo. E essa experiência que você teve com estratégias vestibulares, ela durou o seu terceiro ano do ensino médio inteiro? Isso. Certo. Aí eu queria saber, você conseguiu identificar mais vantagens considerando a distância quando comparado com o presencial? Ah, sim. Isso aí pra mim, realmente, eu trabalho muito melhor quando é assim à distância. Primeiro que a tanta velocidade das aulas, que é a coisa que mais me ajudava, sempre assistir as aulas no 2x aí e tudo. E também estudar o que eu tô afim no dia. Às vezes você não tá afim de estudar algum tipo de matéria específica, você pode escolher o que você tá afim de estudar e assim você rende mais. Pra mim é muito melhor assim. Acho muito Certo. bem. E considerando, né, esse seu desempenho muito bom, né, que você passou em diversas universidades, você recomendaria utilizar o material de estratégias vestibulares para algum amigo, parente e assim por Ah, diante? sem dúvida. Eu até recomendei para uns dois amigos meus da minha sala que passaram a assinar também. Cara, a plataforma eu gostei muito. Até minha mãe também ela tá fazendo agora, só que para os concursos também. Ah, certo, olha só. E, cara, achei demais a plataforma mesmo, muito bom. Certo. E considerando, né, o valor, você acha que valeu a pena, né? É que acaba sendo muito mais acessível quando comparado com um curso presencial? Ah, sim, eu acho que vale muito mais a pena. Também tive amigos que fizeram o presencial junto com o ensino médio, assim, e acabou que ficava muito maçante, eles perdiam muito tempo em deslocamento, em logística. Eu podia estudar de qualquer lugar, tudo, e eu tinha uma facilidade maior para aprender conteúdo. Às vezes estava no carro, eu estava viajando e conseguia
aprender, estudar de onde eu estava. E a facilidade, a rapidez que eu aprendi muitos conteúdos foi algo que foi um divisor de águas assim também. Certo. Fala um pouco sobre a prova, Bruno. Qual que era a sua sensação na hora que você estava ali no exercício, né, que você é da área de exatas, seja de matemática, física, química, você começava ali a fazer a resolução, às vezes vinha na sua cabeça, né, puta, né, o professor explicou isso, né, agora eu consigo chegar nela. Cara, isso é muito louco de falar, mas quando eu acho que você vê várias aulas assim, você meio que escuta a voz do professor na sua cabeça, ele falando legal. do determinado conteúdo. Então, vários assim, às vezes eu dava uma encasquetada, eu dava uma travada no exercício, eu lembrava, respirava e conseguia fazer exercício assim até o final. Certo. E você se sentiu preparado a hora que você chegou assim para fazer a prova? Não uma questão de soberba de jeito nenhum, mas você, né, nossa, eu estou pronto, do que eu vi ali no material de estratégia, eu vou conseguir resolver. Cara, sim, eu cheguei lá, assim, cara, eu fiz várias provas antigas também para ajudar nisso, mas eu sempre trabalhei muito bem com a pressão, então eu sempre fui um cara que não tive muito problema com pressão. Certo. E eu cheguei lá, cara, eu senti que eu estava apto para aquilo, sabe? Eu via as questões, eu olhava, não me desesperava. Quando eu não sabia, eu pulava, voltava depois, mas sempre era algo que estava dentro do meu controle, assim. Nada que, tipo, eu olhava e parecia coisa de outro planeta. Não. Entendi. E considerando, né, os vestibulares que você fez, FUVEST, Unicamp, Unesp, Federal do Rio Grande do Sul, certo? Fui pelo Enem. Pelo Enem? Isso. Aham. E quando você terminou essas provas, seja a primeira, seja a segunda fase, você sentiu aquela sensação, Bruno? Você, né, meu, eu fui bem e eu acho que vai dar bom. Ah, sim. A Unicamp principalmente. Eu saí da segunda fase da Unicamp, eu pensei, passei. Olha só, Não isso é tinha maravilhoso. essa. Porque várias vezes, assim, cara, eu vi assim, muita pessoa falando, ah, não, que, por exemplo, exercícios de matemática de segunda fase, que são um pouco mais aprofundados, Sim, muita gente, assim, não faz vários exercícios, tipo letra B, principalmente, que é um pouquinho mais difícil. Cara, eu saí, assim, meio que consegui ter um raciocínio em todos. Não, às vezes um não foi, tipo, perfeito, mas, assim, tinha um raciocínio em todas as questões eu consegui fazer. E deu tempo. E eu pensei, cara, então, eu acho que vai dar tudo certo e é isso aí. que legal. E quando você tinha essa sensação, o que você pensava? Você falou assim, né, nossa, né, deu bom, e agora, né, o que eu vou escolher? Eu dou preferência para essa universidade, para aquela universidade? O que você pensou? Ah, cara, assim, sempre o meu primeiro plano foi a Unicamp. Tanto porque eu moro perto da faculdade, eu tenho um translado direto para lá, sem custo algum. Isso daí foi muito forte para mim. Aí a USP também, eu fiquei bem entre as duas. Só que daí a Unicamp, questão de logística também. E eu sempre fui meio que guiado para ir para a Unicamp. Eu sempre gostei muito da faculdade, sabe? O jeito que ela funciona e tudo. Daí a Federal do Rio Grande do Sul, eu sou de lá, eu nasci lá. Então ficou meio como um plano B, Certo. que eu acabei passando. Mas a Unicamp, ela, para mim, hoje eu tô realizado, assim. Que ótimo, né? Isso é muito bom, né? Essa satisfação, né? Você fez o curso, aí se inscreveu para o vestibular, fez e vai fazer aquilo que você mais queria, né? Além dos outros que você foi aprovado, mas vai fazer o que mais queria. E pensando agora um pouco em dicas, Bruno, que dica que você dá para aquela pessoa que tem resistência ao ensino à distância, que é o caso dos estratégias vestibulares? Olha, às vezes pode parecer um pouco que você vai ter muitas distrações, tudo. Isso daí é tudo questão do tempo e da disciplina. Querendo ou não, no começo pode ser um pouco difícil, um pouco estressante. Mas depois você vai ver que aquilo lá se adequa melhor à sua rotina. Você vai conseguir estudar de onde você está e a rapidez de aprendizado é melhor. Você consegue assistir no tempo que você quer tudo, você assiste o que você quer. Eu acho que às vezes você está também tendo contato com o professor, entendeu? Tanto pelo banco de questões, fórum de dúvidas, você também tem esse contato. Então, não acho que falte qualquer coisa nesse quesito. Certo. E você utilizava bastante o fórum de dúvida, Bruno? Ah, eu usava bastante também, assim. Eu tinha alguns professores, assim, às vezes eu via até por estar indo na escola também, às vezes eu falava com o professor diretamente, mas na grande parte das vezes eu ia no fórum também. Uhum. É isso que você está comentando acaba sendo bastante significativo, né? Eu sou professor desde 2009 e do que eu escuto dos aprovados é justamente isso. Eu fiz muitos exercícios, eu respondi muitas dúvidas, eu tirei muitas dúvidas, melhor dizendo. Vejo que é esse que acaba sendo aí o caminho, vamos falar dessa forma. E considerando, né, essa comparação que você fez, né, o terceiro colegial, num colégio convencional, e também utilizava o material do Estratégia, que comparativo você pode nos dizer sobre os materiais? Cara, às vezes assim, pra mim, a escola, querendo ou não, eu fiz uma escola que é tipo terceirão, né? Que você resume os ensino médios no 1 para preparar para o vestibular. Certo. Só que querendo ou não, às vezes tinham muitos assuntos que não eram pertinentes e não eram focados para a prova que eu ia fazer. Que nem no estratégia, eu selecionei o curso da Unicamp.
ela trabalhava em cima das questões dessa prova, do estilo dessa prova. Então eu conseguia me adequar muito mais à forma como eu ia fazer ela. Então eu sentava ali para fazer a prova, na hora que eu sentei no dia para fazer a prova, eu já estava acostumado com aquele formato, aquele jeito que se cobram as questões. Isso aí que fez a diferença. E além do material de estratégia, ser muito mais claro assim para mim entender realmente, dependendo. Que nem a escola, às vezes, eu tenho que assistir algumas coisas que eu não tô afim de aprender no dia e você não tem muito o que mudar. No estratégia não, eu posso ver simplesmente o que eu quero. Eu tenho uma rotina de estudos, eu faço uma planilha, mas não tem problema nenhum eu trocar uma matéria por outra e vice-versa. Então, no que você está contando para a gente, né, essa flexibilidade em relação ao horário do estudo e qual estudo vai fazer acabou sendo fundamental. E como você colocou, né, você até coloca lá o play no vídeo na velocidade 2.0, né, para ficar mais rápido, mais dinâmico. Então, isso acabou sendo um grande diferencial. Além disso, né, você comentou sobre a customização do material, né? Você adquiriu o material da Unicamp e você viu ali o quanto ele acabou estando bem focado mesmo para o vestibular da Unicamp. Exatamente. Que era a universidade que você sempre quis entrar, né? Muito bom. E antes de começar a estudar com estratégia vestibulares, Bruno, que dificuldade que você sentia assim em relação aos seus estudos? Cara, assim, eu na real, eu sou piloto, né? Eu sempre viajei muito para competir e tudo mais. Aí nos 2 primeiros anos, eu levei a escola meio que chutada, assim, não tive realmente um aprendizado que foi muito forte, sabe? Só que de agora, na estratégia, eu senti que eu consegui recuperar tudo isso, sabe? Eu não perdi tempo, sabe, correndo atrás do que eu não tinha. Uhum. Então eu consegui ter um aprendizado muito rápido, assim, graças à plataforma, e deu tudo certo. Uhum. Então, conta um pouco pra gente, você era piloto do quê? Eu era piloto de carro, né? Eu corri pela Copa HB20 ano passado. Ah! Aí esse ano que eu vou correr na Turismo 1.4. Aí eu sempre tive muita dificuldade para participar, tipo, de aulas e tudo, porque faltava muito. Até o ensino à distância, então, por exemplo, ele me ajuda muito nisso. Uhum. Até, assim, tem gente que prefere não misturar, mas eu não tenho problema nenhum, assim, semana de competição, eu chego, cara, eu vou lá, pegava, pelo menos revisava um pouquinho, sabe, coisa assim. O que na escola eu perdia contato total, ou se fosse alguma coisa presencial, eu perdia contato total. Esse é um grande diferencial também do ensino à distância, né? Porque vamos dizer que você acordou de madrugada e perdeu o sono. Beleza, abre ali no próprio celular, pá, começa a estudar. Eu sou um cara também que eu trabalho muito bem, assim, em horários até mais tarde, sabe? Às vezes de manhã, muito cedo, assim, eu sempre fui guiado a acordar muito cedo e tudo, só que parece que o aprendizado não é o mesmo. Uhum. E nisso aí, por ter a liberdade de escolher quando eu quero estudar também, ajudou muito. Certo. Várias vezes eu preferi estudar de noite, de madrugada. Cada um tem, né, um momento de maior concentração, né? É verdade. E pensando em disciplina, Bruno, qual assim que você era considerado sua pedra no sapato? Você, nossa, essa disciplina aqui eu detesto, tô achando difícil, tô fazendo exercício, não tô indo bem. Qual que era? Cara, pra mim, assim, ó, biologia, é que eu nunca gostei de biologia, mas aqui era uma pedra no sapato e eu consegui melhorar muito foi língua portuguesa e redação. Olha só. Porque eu nunca peguei mesmo pra sentar e estudar realmente aquilo, sabe? Desde o começo até entender. Daí a redação, esses anos, assim, foi muito bem, todas as redações que eu tirei. E na Unicamp eu tirei 11 de 12, na FUVEST tirei 45. Caramba! Nossa. Eu fui muito bem nas redações. Foi isso que também contribuiu muito, assim. Eu nunca fui um cara muito forte de redação, só que esse ano aqui eu martelei isso aí junto com... Eu mandava também, eu corrigia minhas redações, tudo certinho. Certo. Gostei muito. Ótimo. E vale lembrar que no Estratégia Vestibulares, o aluno pode mandar quantas redações ele quiser. Quantas redações ele quiser, fica à vontade. Eu fazia 2 por semana, eu mandava lá sempre, eles corrigiam, me davam uns toques do que eu podia melhorar, o que eu não podia. Uhum. É isso aí. E você sempre recebia a correção rapidamente, né? Não era um negócio que demorava um mês, assim, né? Não, no começo eu até era meio desconfiado, assim, nossa, será que demora tudo? Não, é um negócio super agilizado, assim, bem legal. Certo. E surpreendeu. Bacana. Teve algum momento, Bruno, que você chegou a pensar em desistir, considerando o vestibular? Cara, assim, eu vou falar que, assim, no primeiro mês que eu tava estudando mesmo, que eu sentei pra estudar, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Assim, eu sempre fui bem, só que não era aquela pessoa que pegava e estudava o conteúdo previamente. E daí eu sentei lá pra estudar, assim, realmente todos os dias, cara, pensei que ela não era pra mim. Mas chegou num ponto que eu acabei até tomando gosto pelo negócio. Eu sempre achava que era um bicho de 7 cabeças e tudo. Mas quando você vê o resultado, vai fazendo simulados, tanto que o Estratégia disponibiliza alguns também, personalizados, com questões inéditas aí também. Isso. Você vai fazendo, você vai vendo a sua progressão, daí você pega gosto, sabe? Você começa a ver o resultado vir, aí você começa a comparar com as notas de corte, toda vez vê que você está muito bem e tudo. Isso aí que foi
eu acho que definiu eu continuar nesse trajeto aí, mas já pensei sim. Já Certo. pensei que não era para mim, assim. Imagino. E o que você comentou, né, sobre o simulado, realmente acaba sendo fundamental. Eu até costumo dizer, né, se tem um modo interessante, é o melhor modo, na minha opinião, é por meio de simulado, porque você está treinando o seu tempo de prova. Isso é É fundamental. isso que faz a diferença. Para mim, até desde o começo do ano, quando eu não estava com conhecimento consolidado, mesmo assim eu fazia, mesmo que eu estava com algumas lacunas no conhecimento, não tinha acessado vários conteúdos ainda, eu conseguia ver o que estava faltando. Então, tanto o que estava faltando quanto treinar no tempo de prova. Então isso aí foi essencial. Assim, desde o começo, o tempo de prova sempre foi muito bem. Então, isso foi bem tranquilo. Certo, excelente. E você comentou também, né, o fato do Estratégia Vestibulares oferecer simulados inéditos, o que é um grande diferencial. Eu sempre comento. Normalmente você vai lá fazer um simulado, né, num outro lugar e são questões anteriores Anteriores do do vestibular. vestibular. E pode acontecer de naquela semana você ter praticado várias questões que coincidiram de cair nesse vestibular, Que nesse nem ao longo do simulado. meu ensino médio todo, na real, né? Até por estudar perto da Unicamp, o nosso estudo sempre foi meio que voltado para aprovação na Unicamp. Então, tinha várias questões repetidas. Eu, às vezes, ia fazer provas antigas, eu via que já sabia várias, assim, então você não consegue medir o seu conhecimento dessa forma. Certo. Daí, por meio desses simulados inéditos, sim. Aí eu consigo saber o que está faltando, o que não está. E para mim é a parte mais legal ainda que eles disponibilizam a correção e resolução dos exercícios. Isso aí, às vezes, você fica com dúvida, assim, cara. O jeito que você mais aprende é corrigindo o exercício, na minha opinião. Corrigindo e ver o que você errou e a forma de resolução dele também. Certo. Você comentou, Bruno, que você fez uma planilha, então eu queria que você contasse um pouco mais como que era essa sua rotina de estudo. Cara, assim, eu sempre dei um foco maior para matemática ser meio que o meu diferencial. Então, praticamente todos os dias eu fazia exercícios de matemática. Eu fazia exercício todos os dias. Aí tinha algumas matérias que eu deixava para fazer menos. Por exemplo, redação, por exemplo. Fazia 2 vezes na semana. Tem gente que faz mais até tudo. Mas 2 vezes na semana foi ótimo para mim, porque eu trabalhava até mais a correção e repertórios. Eu tinha um caderno de repertórios que me ajudava muito nisso daí também. Até a parte de geografia, você consegue mesclar várias coisas. História, geografia, redação. Sim. Consegue mesclar muita coisa. Então isso daí me ajudou muito. Mas os horários, assim, eu sempre foquei mais em exatas, por seguir carreira de engenharia. Mais matemática, física, química. Aí eu sempre ficava treinando química e física um dia sim, um dia não, assim. Eu gostava de estudar exatas assim, quase todos os dias. Aí humanas, eu sempre espaçava um dia, Certo. um entre outro, assim. Estudava, por exemplo, 3 vezes por semana história e 3 vezes geografia por semana. Certo. E Mas exercícios eu fazia todo dia. todo dia. E você chegou a ter uma ideia de medição de tempo? Por exemplo, você ia no colégio de manhã, aí você falava, não, vou dedicar para o vestibular 4 horas da tarde, 5 horas. Você tinha essa ideia? De quantas horas você se dedicava? Sim. Olha, é que eu tinha dias na escola que variava o horário que eu saía, né? Mas normalmente eu chegava em casa já almoçado pelas 2 horas, Aham. eu descansava até as 2h30, aí depois eu ia até as 6, e daí eu voltava às 8 e ia das 8 até as 10. Então, assim, por dia dava umas 6 horas e meia. 6 assim, horas, 6 horas e meia. De 2 estratégias. Certo. E falando agora um pouco em relação ao curso, né, considerando Unicamp, engenharia de alimentos e tal, o que despertou em você o interesse para poder fazer esse curso? Cara, assim, eu sempre gostei muito dessa parte de alimentos, tudo, e sempre de engenharia. Então, sempre eu gostei muito de saber de como funcionava o processo de fabricação, tudo. Por ali em Campinas, essa parte da indústria é muito forte. Você tem várias empresas muito grandes, a Cerati, você tem Arcor, várias empresas que são muito grandes nesse ramo. E até meus familiares, tem alguns que trabalham nesse ramo e falam muito bem. Então, eu sempre me interessei por essa área também. Ah, certo. Foi isso que fez a minha decisão. Então, imagino que teve ali uma rede de apoio dos seus familiares também para você poder fazer o curso. Sim, sim. Eu sou de uma família de engenheiros, né, querendo ou não, Certo. então... Tá no sangue. Sempre fui meio influenciado. Certo. No caso, né, você comentou bastante da Unicamp, teve algo ali assim muito específico que você falou, além, né, da distância, né, porque você pega o translado que você comentou, além da logística, teve algum outro motivo que fez você escolher a Unicamp? Cara, primeira coisa, pesquisa, que a Unicamp é muito forte em pesquisa e tudo. Que isso aí era uma coisa que eu queria seguir também, que eu acho super legal, a parte de pesquisa. E além da organização deles que eles têm, e a infraestrutura geral. Que nem todas as salas lá, elas têm ar-condicionado, os ônibus circulares, tudo funciona muito, muito certinho, é tudo num lugar só, não precisa ficar se deslocando muito. Certo.
E também por várias recomendações de professores. Vários professores meus fizeram lá na Unicamp. Então, eles sempre falaram muito bem. Alguns já fizeram na Unicamp USP, fez mestrado um ali, voltou e preferiram a Unicamp justamente pela organização. Certo. E eu gostei demais, assim. Eu já fui lá 2 dias para ter a minha recepção, tudo. E o lugar é sensacional. Legal. E você tem alguma referência, Bruno, sobre algum engenheiro? Se você, nossa, eu me espelho naquele engenheiro, naquela engenheira, algo assim? Ou Cara, mesmo os familiares, né? Não importa. Esses, assim, são meus familiares. Meu pai é engenheiro mecânico, minha mãe é engenheira química. Nossa, que legal. Então, eu sempre me espelhei neles, assim. E os dois foram uns que foram bem-sucedidos também, os dois na profissão, assim. Daí eu aprendo muita coisa com eles, assim, sempre gostei dessa parte, assim. Eu já tentei pensar em outras coisas, tudo, mas não adianta, eu sempre gostei disso. Sempre caiu na engenharia. Sempre caiu na engenharia. Certo. E no caso, tem, além de pensar em alguma referência na sua profissão, você tem mais alguma referência, assim, na sua vida? Sei lá, um filósofo que você goste, um esportista, algo assim? Eu me espelhava muito até, assim, não é da minha área, né? Mas do Michael Phelps, assim, gostava bastante. E também, cara, que agora vai me fugir o nome. Um tenista, que eu vi até um documentário esses dias, que era muito legal, assim, história de resiliência. Para, tipo, você não desistir realmente de seguir aquilo lá, porque é o seu sonho, assim, não adianta. Uma vida é só uma, então você vai atrás, assim. A gente acaba se espelhando, né, realmente, né? Porque são muito diferenciados, né? Não tem como negar. Legal. Mas em esportistas, assim, justamente pela resiliência, assim, que eu acho bem legal. Legal, Bruno. Seria possível, gostaria que você definisse o estratégia em uma palavra ou uma frase. Assim, falou estratégia, pá, o que vem à sua cabeça? Para mim foi aprendizado com rapidez. Aprendizado com rapidez, certo. Porque para mim, assim, a rapidez que eu aprendi foi algo, assim, realmente muito, muito legal. Uhum. Foi algo que fez a diferença, porque eu não tive muito tempo, assim. Eu meio que acordei ali no 3º ano do ensino médio, falei, cara, e agora? Assim, vamos lá. Assim, não teria problema se eu ficasse depois, fizesse o ano completo tudo, mas eu queria, se aquilo, eu me dedicar para isso. Aí eu sentei e fiquei muito feliz, assim, com a rapidez, que eu aprendi muita coisa, assim, que antes eu tinha muita dificuldade, sabe? Certo, ótimo. Então agora, só finalizando essa nossa entrevista, Bruno, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que também têm interesse em ingressar num curso dos sonhos, na Universidade dos Sonhos. O que você fala para essas pessoas? Cara, se é teu sonho, independentemente disso, independentemente da dificuldade, se você é medicina, se é engenharia, se é direito, você tem que ir atrás. Tem várias plataformas como Estratégia, assim, que, cara, faz a diferença. E é isso, cara. Se é seu sonho, vai atrás, que alguma hora dá certo. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa entrevista com o Bruno. Bruno, muito obrigado pela participação. Se você estiver interessado em ver outras entrevistas, é só clicar. E também não deixa de acompanhar no nosso canal de Estratégia Vestibulares, fazer a sua inscrição, ativa lá o sininho, né? Que o Estratégia Vestibulares oferece programação manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, qualquer horário. Valeu! Valeu!